Focados! Vamos dar início ao episódio 9 do Pod Foco, um podcast da Focada, onde tu encontra os focos necessários para deixar tua marca no mundo. Eu sou a Natália, estrategista de marca e marketing. Estou aqui com o Lucas, meu marido, nosso especialista em tráfego pago e vendas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante para qualquer empreendedor, não é mesmo, Lucas? E com quem estamos hoje? Com certeza. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui ninguém menos que Kelly Lempick. Referência no assunto, quando o assunto é imagem, estilo e presença estratégica. A Kelly tem mais de 16 anos de experiência no mercado da moda, atuando na indústria têxtil, varejo, vendas, marketing pessoal e consultoria de imagem. Ela é mentora de posicionamento de imagem, formada em design de moda, com pós em marketing, criatividade e inovação. E agora ainda está cursando graduação de psicologia da autoimagem. Além de tudo isso, é diretora ainda, consultora lá no BNI Brava, né? Para complementar aqui nas anotações, ela tem um gatinho chamado Léo. Então hoje a gente tem aqui poder e estilo, né, Natália? É verdade, muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada, obrigada. Bom, então pra gente dar início então, à nossa conversa aqui, né? A gente quer saber, então, na tua visão, o que o posicionamento de imagem, o que é o posicionamento de imagem, por que ele importa tanto para os empreendedores? Perfeito. Vamos pensar, posicionamento de imagem. A gente tira a imagem um pouquinho do lado, a gente pensa posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento pode ser várias coisas. Posicionamento é tomar uma atitude. Então, quando, sei lá, Natália, alguém te chamar para ir a um evento, você pode aceitar, você pode não aceitar. A atitude que você tomou é um posicionamento. Ótimo. Posicionamento também é a forma que as pessoas percebem você. Então, qual é a percepção que você passa para o outro? E aí entra a imagem. Porque a imagem ela é capaz de auxiliar na sua percepção visual ou quebrar com ela. Com certeza. E aí existe um estudo que diz que quando nós conhecemos uma pessoa ali nos 3 primeiros segundos ou até os 5 primeiros segundos, nós já temos uma pré-impressão da pessoa. E a imagem, a linguagem não verbal, ela é mais de 55% só de linguagem não verbal. Por isso, um posicionamento de imagem, ele ajuda a aumentar a tua reputação também. Com certeza. Por isso que é tão importante ter. Sim, com certeza. Não, e o impacto que isso traz para as pessoas em geral, né? A gente fala muito dos empreendedores em si, porque é quem a gente trata, mas na realidade todo mundo deveria se posicionar, então, e ter um cuidado com isso, não é mesmo? Todo mundo precisa se posicionar, precisa avaliar o seu posicionamento, precisa se reposicionar, precisa entender quais são os seus pontos positivos, quais são as suas oportunidades e as suas ameaças. Sim, também, com né? certeza. Não, e até uma questão que é importante, assim, que a gente sempre comenta bastante com os nossos clientes, né? É sobre a questão de autenticidade, né? De essência. Então, o posicionamento também fala disso, né? Não deixar de lado isso também, não é? E é isso, assim, o principal ponto do meu trabalho hoje. A autenticidade. Tanto é que meu slogan, eu coloquei a sua jornada para o sucesso autêntico. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tá todo mundo igual. Tá todo mundo se posicionando igual. Porque o que dá certo para um, eles acham que pode dar certo também. Ou também tem muita gente vendendo posicionamento de imagem falando, você é empreendedor, usa blazer para as mulheres. Usa blazer, usa terno. Não vai com gravata, vai afastar. Usa gravata. Então, assim, tem gente que não entende sobre o assunto, não tem um estudo, querendo só replicar aquilo que já deu certo. Eu trabalho muito com a psicanálise de Carl Jung, os arquétipos. E aí eu vejo que o empreendedor, ele quer ser o governante. Porque algum dia alguém disse que o governante vende mais. Perfeito. Analisando essa parte que trouxe de essência, né? Que não falou assim. Hoje, só para a gente esclarecer para o público, hoje a gente tem um molde do que é posicionar ou isso é bem específico para cada empresa? Isso é muito específico para cada empresa, né? Aí já vem junto com a essência, com a autenticidade. Então, como que eu faço no meu trabalho, né? Eu tenho alguns pilares muito importantes e o primeiro deles é personalidade. Então, a partir do momento que você é meu cliente, você é minha cliente,
quanto mais eu te entender, mais eu te conhecer, melhor é a minha entrega. Então, eu preciso entender qual que é o diferencial de cada um, a história de cada um, que faz cada pessoa única. E aí eu entendo também qual que é o cliente ideal. Porque se eu só entender o cliente ideal, eu transformo a pessoa num personagem, né? E não é isso que eu quero. Então, eu entendo qual que é o perfil de cliente ideal. E aí, eu também venho com o terceiro ponto, que são as características de uma imagem. Então, eu preciso ver a característica de cada pessoa. Seu formato de rosto, para a gente saber qual que é o melhor óculos, qual que é o melhor corte de cabelo, de barba, maquiagem, acessórios. Então, são características físicas que eu preciso analisar. Eu analiso outra característica física, que é a proporção corporal. Qual é o formato do seu corpo? Quais são as peças que vão auxiliar? Quais são as peças que faz sentido a gente evitar? Eu olho também as características de cores. Quais são as suas cores naturais e únicas? O que mais te favorece? Além de só usar as cores que favorecem, eu vou na psicologia das cores também, né? E também o que de fato você gosta de usar e o que você não gosta. Sim. Então, eu preciso levar em consideração o seu estilo pessoal e único. E aí eu vou criando a estratégia que faça sentido para você, na sua autenticidade, na sua personalidade, mas que vai atrair o cliente ideal. Sim, que seja estratégico, Seja no estratégico. objetivo ali, né? Exato, seja estratégico. Aí a gente quebra aquele padrão que tu falou, que posicionamento não é tudo a mesma coisa. Né? Se a gente pegar e olhar, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Estamos fazendo posicionamento de imagem de um advogado e de um artista. São coisas completamente diferentes, né? Exato. E algo que é legal também de comentar, que às vezes tem áreas que são muito nichadas para um determinado posicionamento de imagem, digamos assim, né? Então, que nem a gente falou agora, advogado, por exemplo, se espera que seja extremamente fechado e sério. Óbvio que tem toda uma comunicação ali que tu vai fazer para conseguir transmitir o objetivo daquela pessoa, mas não necessariamente tem que ser preto e fechado e todo esse processo, não é? Eu atendi vários advogados. Então, vai muito qual que é a área que o profissional advoga. Ótimo. Então, por exemplo, eu atendi uma mulher, ela é advogada, direito de família e sucessão, né? Arquétipo, ela tem o governante, ela tem a heroína, já são arquétipos fortes. O formato do rosto, a expressão visual já é mais séria. Eu falei, poxa, fulana, mas você trabalha com famílias. O que acontece? A maioria dos casos dela são mulheres que procuram que acabaram de se divorciar. Então, muitas vezes, ela atrai pessoas mais frágeis. Se ela usar muito preto, muitas linhas retas e bases estruturadas, ela vai afastar o potencial cliente dela. E aí eu falei, nós vamos manter as linhas retas estruturadas, porém, né, que transmite a seriedade, que transmite a estrutura que a sua cliente, nesse caso, precisa, mas nós vamos trazer mais aconchego ao mesmo tempo, pouco de acolhimento. Então, a gente baixou um pouco os tons das cores. Legal. A importância de entender o público que se atua também, né? Além da essência. Também. Eu estava dando uma analisada, uma estudada, inclusive, antes, e eu concordo contigo que a palavra posicionamento, né, está sendo entregue no mercado de forma que, na verdade, não é a essência dela. Né? E eu acredito que muito isso porque descobriram que posicionamento é uma ferramenta de venda. É um potencializador de venda. E o que tu me traz em relação a essa palavra mal utilizada no mercado em relação à venda? Posicionamento realmente é uma arma de grande potencial para venda? Se sim, o porquê? Posicionamento é, sim, uma arma muito poderosa para venda. Porém, como você falou, existe um mau uso do posicionamento. Então, a primeira coisa, você, empresário, quer se posicionar, procure um profissional adequado. Não existe posicionamento de um dia, de 2 dias, não existe posicionamento sem estudo, porque o que de fato é posicionamento? Estratégia. Não existe criar uma estratégia em 1 hora. Exato. Não existe também, eu vejo muito profissional vendendo curso de posicionamento. Não existe curso. O posicionamento, ele precisa ser personalizado. E quando uma pessoa me compra,
eu preciso ser única. Então, é um processo humanizado também, é um estudo que tem por trás. Indiferente se é um posicionamento pessoal, um posicionamento de marca, um posicionamento de Instagram, enfim, existe um estudo por trás disso. E o que o posicionamento agrega? Por exemplo, se a gente vai trabalhar com o posicionamento de uma pessoa, geralmente eles buscam isso para agregar valor ao serviço que a pessoa busca. Mas, ao longo desses 19 anos, tu já conseguiu e já atingiu algum case que a pessoa não estava procurando se posicionar para agregar valor e sim para alguma outra coisa? Sim, totalmente. Geralmente é outra coisa, né? Então, na verdade, hoje em dia, a palavra posicionamento ela ficou mais vendável, que a gente fala. Ela está mais em alta, né? Todo mundo fala sobre. Mas há alguns anos atrás não se falava, não se escutava sobre Nem posicionamento. Nem se sabia o que era. Então as pessoas viviam com outras dores, né? Eu tenho alguns cases. Um é muito engraçado, porque foi de uma consultora de imagem que eu dou mentorias. Ela veio me procurar porque ela não conseguia vender. Aí eu falei assim, e como você está se posicionando para vender? Qual é a forma que você faz isso? E era muito engraçado porque quando a gente estuda um posicionamento de um cliente, normalmente ele não vê o potencial que ele tem. É o cliente inseguro, ele acha que precisa fazer mais um curso, mais uma formação. Hoje a maioria dos empresários acham, nossa, eu ainda não estou vendendo o suficiente, eu preciso fazer mais uma formação, mais um curso. Não, a verdade é que você precisa aparecer mais. Você precisa se posicionar mais, porque tem gente fazendo muito mais que você e tem menos conhecimento. Então, foi o que aconteceu com essa consultora. Muito conhecimento. Ela tinha feito um curso na melhor escola, tinha certificação internacional de consultoria de imagem, não vendia nada. O que aconteceu? A gente precisou fazer o reposicionamento dela. Entender o porquê ela faz o que ela faz e trazer o diferencial e mostrar essa mulher maravilhosa para o mundo. Isso é um caso de uma consultoria de imagem. Teve uma terapeuta também, melhor terapeuta. Ela fazia várias vendas por indicação. Porém, a taxa de conversão dela estava muito baixa. A cada 5 pessoas que procuravam ela, uma ela fechava, era baixa. Sim. Porque se vem por indicação, a ideia é que já vem e já fecha. Já esteja fechado. Já venha praticamente fechado. Sim. Foi uma boa indicação. E eram boas indicações. E eu falei, olha, cliente, é a sua imagem. Aquela primeira impressão, a sua imagem, existe a imagem estática e dinâmica, a foto ali dela, eu falei, você tá toda de preto, você é terapeuta. Eu quero olhar para terapeuta. Eu sou sua potencial cliente. Quando a gente viu o perfil de cliente, eu falei, olha, eu sou sua potencial cliente. Eu quero olhar para a terapeuta com aquela vontade de contar todos os meus problemas com ela. Não quero nem saber. Precisa de uma abertura ali, né? Exato, eu não quero nem... Eu não quero comprar de uma advogada que você está parecendo. Eu quero contar a minha vida para você. Sim. Eu quero alguém que me acolhe, que seja fofa, querida, que tome lado. Apesar delas não tomarem, mas eu quero isso, entendeu? É isso que o cliente espera, É isso que eu realidade. espero. Então, a gente fez o processo da consultoria e a partir do momento que ela mudou a foto do WhatsApp para uma coisa assim, ó, e que era muito mais ela, só que ela foi no básico, porque as pessoas correm pro básico, né? Sim. Era muito mais ela, a essência dela tava ali na foto. Ela começou a fechar bem mais processo. Era 5-1. Ficou quase 100% a taxa de conversão. Sim. Mas foi ali uns 80% de taxa de conversão, tá? E como é que a gente... Eu pedi para ela colocar numa planilha e me manda. Eu vou acompanhar. Legal. Quero ver se tá vendendo de verdade. Quero ver. Como é que a gente percebe que são pequenos detalhes que puxam mais para a essência da pessoa no âmbito de comunicação que faz toda a diferença? Eu vejo muitos profissionais hoje no mercado que constroem posicionamento baseado no sucesso do outro. Exato. Então, o outro, ele teve sucesso, então eu vou espelhar ele porque eu trabalho no mesmo nicho. Só que os princípios de vida, a essência do trabalho, do negócio daquela pessoa
pode ser, e com certeza, geralmente totalmente diferente dos teus. A gente brinca bastante com isso, né? Porque na área do marketing, o pessoal é mais leve, digamos assim, né? É mais descontraído, tem aquela pegada de moletom e, enfim, tênis, né? Todo esse processo. E aí, no nosso caso, a gente já tem um serviço um pouco diferente do que geralmente a maioria é mais puxado pra criatividade, digamos assim, né? A gente é pra estratégia. E aí, eu sempre falei pro Lucas, olha, moletom, abole essas questões, porque, claro, no nosso caso, pro nosso objetivo, não é o que a gente quer transmitir. Não faz sentido a gente transmitir aquela criatividade como principal foco, sabe? Porque o nosso objetivo é outro. Então, é esses pequenos alinhamentos de essência da pessoa, a essência do que tu quer transmitir ali no processo, com quem tu quer te comunicar, porque também é isso que tu comentou, né? Bom, a cliente da terapeuta, ela não quer um general ali falando com ela e ditando o que ela tem que fazer. Não, ela quer abertura, ela quer proximidade, quer acolhimento. Então, não tem como transmitir o general ali naquele processo, né? E isso para diversas nuances de área e tudo mais. Que nem a questão que o Lucas havia comentado de exemplo de artista, por exemplo. Um artista, claro, dependendo da nuance da arte dele, o que ele quer trazer para o mundo, qual que é a essência dele ali como artista, pode ser que sim, ali um preto vai casar, mas daqui a pouco o cara é super criativo, ele quer trazer realmente cor e todo esse processo, e aí uma pessoa extremamente fechada não faz sentido, né? Então é justamente esses pequenos detalhezinhos, né, que fazem toda a diferença. E tem vários pontos, porque você pode ser criativo e só usar preto também. Sim. Mas aí a gente traz em modelagens diferentes, em recortes, texturas, um tecido. É preto, mas é um tecido totalmente diferente. Sim. Então tem como. Tudo tem como fazer na moda. Excelente. Não, e até as composições em geral, né? O que vai escolher e tudo mais. Legal. E aproveitando que tu trouxe essa parte de dá para fazer com preto com detalhes diferentes, tá? O que mais, assim, tu acredita que influencia na imagem de um empreendedor? O que elemento mais influencia nessa imagem, na criação dessa imagem? Ou que elementos? Existem mais de 50 elementos, né? Mas eu gosto... Assim, a primeira coisa que mais influencia... Antes de responder, eu vou responder com uma pergunta. Para vocês. Quando um cliente senta na frente de vocês, pode ser presencial, pode ser online, pelo Zoom, enfim. Qual que é a primeira coisa que vocês veem no cliente? A expressão facial. O rosto, né? Isso. Então, primeira coisa, o que mais influencia é a expressão facial. Então, normalmente, a gente se olha em fotos, não gostei, mas prestem atenção na expressão facial de vocês. Todos os meus clientes, quando eu pergunto, o que mais você deseja transmitir? É uma pergunta, assim, bem de praxe, né? Mais de 80% responde, eu quero transmitir credibilidade ou confiança, que praticamente é a mesma coisa. Credibilidade e confiança, vocês transmitem olhando para os olhos das pessoas. Então, é o elemento... parece tão simples, mas tão importante. O óbvio precisa ser dito. Né? Então, a questão da expressão facial. 2, linguagem corporal é muito importante. Tem pessoas que demonstram tudo pela linguagem corporal delas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, bem na pandemia, eu fazia uns vídeos no YouTube, né? De sugestões, falando sobre consultoria, falando sobre moda, enfim. E aí, eu tenho um gestual forte, né? Eu falo com as mãos. Tá tudo bem falar com as mãos, quando elas acompanham a sua fala. Sim. Mas não parecer uma italiana, porque você demonstra muita insegurança. Entende? Você não mora na Itália, você mora no Brasil. E aí eu percebia, nossa, o meu descontrole tá nitidamente explícito ali. Eu tô nervosa e eu tô mostrando que eu tô nervosa, e não é na minha fala. As pessoas aí vão e acham que precisam fazer um curso de comunicação e oratória, sim, precisam, porque a gente olha isso, mas acham que é só isso. Não, é a expressão corporal. A linguagem corporal fala muito. E terceiro, né, a questão da imagem em si, mas tem um ponto na imagem que poucas pessoas percebem, são as linhas e as formas. As linhas e as formas falam muito sobre a sua identidade, mas muito, muito, muito mesmo, assim. Então, se eu sou uma pessoa mais direta, mais objetiva, se eu tenho uma postura mais séria, se eu preciso transmitir para o meu cliente estrutura, se eu preciso transmitir que eu sou uma pessoa muito organizada, faz sentido
eu usar certas linhas? E aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vou fazer para o Lucas agora. Lucas, se eu falar, a Natália anda na linha. Teu cérebro imaginou uma linha torta ou uma linha reta? Uma linha reta. Olha só, então o subconsciente coletivo já está associando que linhas retas são mais organizadas, são estrutura, é andar na linha. Então, eu uso linhas retas também. Agora, se eu te falar, Natália, eu conheci uma psicóloga, ela é toda romântica. Você vai imaginar ela com o cabelo bem curto, todo reto, assim, ou tu vai imaginar algo mais... Umas ondas. Um pouco mais de claridade. Exato. Talvez. Linhas curvas, são linhas mais femininas. O corpo da mulher é mais curvo que o corpo do homem também. Então, as linhas, elas estão ali no nosso subconsciente. E você usa no óculos, você usa aqui no decote, você usa na sua corrente, enfim... A gente usa nos acessórios, a gente usa linhas e formas o tempo inteiro. E quanto, de novo, os detalhes, né? Os detalhes. Porque realmente, assim, se a gente fizer as coisas de qualquer jeito, sem uma pessoa instruindo, obviamente tu não sabes o que cada detalhezinho comunica. Porém, se tu começa a ter consciência, ter um direcionamento, aí é outra história. Aí vem o processo de vendas, que é tão poderoso que nem o Lucas havia comentado, né? Exato. Com certeza. É interessante analisar essas funções de detalhes e o quão problemático é tu não entender um pouco desse assunto. Porque às vezes tu tá transmitindo coisas para as pessoas ao teu redor que não é o teu real, não é a tua essência, não é o que transmite. Muitas vezes não é o que tua empresa faz. E aí acontece o quê? Acontece profissionais e empresários frustrados porque não conseguem vender, porque não conseguem se comunicar, ou pior, porque atingem o público errado, então eles acabam mais tendo trabalho com eles do que retorno. Então, hoje em dia, né, com aquela função, não dá para desver o que a gente vê. Isso às vezes é ruim. Então, você que tá... Mas a gente tem retorno com isso, né? Então, vamos também focar nisso. Muito bom. Não dá pra... Então, você que está escutando isso agora, já sabe que viver sem posicionamento de imagem já não dá mais. Não faz mais sentido. Não tem como. Não faz mais sentido. Como isso é importante para tu também agregar autoridade, valor, reconhecimento, conexão. E como para atingir esses objetivos diferentes, tu, com a mesma essência, com a mesma empresa, com o mesmo público, tem que se montar, digamos, se posicionar de forma diferente. Exato. Né? Até porque você falou ali, né? Muitas vezes a gente replica o que o outro faz e para nós não funciona e fica incongruente. Isso se chama ruído de imagem. É quando eu falo uma coisa e transpareço ser outra. É um ruído muito forte. É que nem se eu te perguntar, Natália, agora a pergunta vai para você. Vai no mercado, compra uma Coca-Cola para mim. Aí você chega lá e, sei lá, ela tá laranja. De tanto sol que bateu em cima. Você vai achar ela estranha ou não? Com certeza vou achar, né? Na verdade, nem vou encontrar ela já de ver. Ou quando encontrar, não vai querer comprar. Exato. É um ruído de imagem. Sim. Tô falando da Coca-Cola. Mas nós também temos ruídos de imagem. Nós também temos ruídos de imagem. E aí também, eu vou replicar o que aquele profissional, referência daquela era, tá fazendo, eu vou fazer igual, né? Mas aí ele tem outro formato de rosto, então as linhas, as formas já mudam. Ele tem outras cores, então a psicologia por trás das cores também mudam. Então, assim, não tem como replicar. Sim. Assim, posicionamento precisa ser trabalhado para ontem. Porque antes de você vender o seu produto, o seu serviço, você se vende. A pessoa se compra. O que faz uma pessoa comprar de você, Lucas, e não de um concorrente, é porque ela teve conexão com você. É porque ela te comprou. Nossa, isso daí é uma coisa que a gente fala tanto, né? Tanto. Quesito de vendas. Que as pessoas, elas acabam levando que mentalmente, conscientemente, que aquela pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, inclusive, que as pessoas compram por dois motivos, né? Dor ou desejo. Só que elas esquecem um elemento chave, que não é o elemento que vai fazer tu comprar, mas auxilia, potencializa, que é a conexão. É a conexão. Que é se conectar com o teu cliente, né? O que vai fazer ele comprar de ti ou não? É ele se sentir mais confortável contigo do que do outro. Tu
explicar mais sobre uma situação do que do outro. Ele poder se abrir mais para ti do que para o outro. Então, essa conexão parte também, a princípio, que a gente falou da regra dos 5 segundos, da imagem. Exato. Né? Essa conexão. Até quando a gente vai, por exemplo, em grupos de empresários. Tu vai num grupo de empresários, um evento, afins, tem vários empresários ali com diversos nichos, tá? Obviamente, tu vai confiar em quem? Aquele que estiver mais alinhado e que também transmite uma conexão contigo. Então, um dos principais erros que eu vejo as pessoas fazerem no quesito do empreendedorismo é querer vender para todo mundo. E não pode se vender para todo mundo. Tem que vender para aquele público que tu te conecta. E como é que tu vai conectar sem falar com ele? Por meio da imagem. É o primeiro momento, né? Exato. E o pessoal fala que não importa. A gente escuta bastante isso hoje em dia, principalmente dos jovens, assim, vem uma aura, né? De que, não, a minha autenticidade aí não importa, eu não preciso, né, me encaixar. Claro, a gente não tá falando de se encaixar no sentido de estar no padrão que nem tu falou. E colocar em caixinhas. A ideia nunca é colocar você numa caixinha. Mas, de qualquer forma, tu precisa ter esse conhecimento para que tu saibas usufruir deste conhecimento. Aí não adianta de nada, por exemplo, a gente tá todo bagunçado aqui, toda descabelada, toda virada e tudo mais, e querer falar com empresários. Os empresários não vão nem olhar pra gente, né? Então, é toda uma nuance, realmente, que a gente tem que tomar cuidado para o nosso objetivo no final, né? Exato. E isso é muito engraçado. Tem gente que fala, Kelly, no mundo ideal, as pessoas deveriam ser reconhecidas pelos seus atributos. E eu falei, nós estamos no mundo ideal porque você pode ter seus atributos e usar a sua imagem para potencializar eles para as pessoas estiverem mais rápido dessa forma. Excelente. Né? E assim, eu começo a perguntar para as pessoas avaliarem mesmo. Gente, é do ser humano gostar do belo. Todo mundo gosta de um belo pôr do sol. Todo mundo gosta de ver um elemento da natureza, sei lá, uma borboleta colorida. As 7 maravilhas do mundo. As 7 maravilhas do mundo. Todo mundo gosta de ver o mar. Parece que sabe aquele dia lindo que o mar tá bem azul? Todo mundo gosta. São os padrões. Ou seja, o ser humano tem apreço ao belo. Sim. Então, não tem uma pessoa no mundo que não julgue no inconsciente coletivo aqui a aparência. Porque é do ser humano gostar do belo. Ou seja, a gente pode até estar perdendo uma venda por não saber ter um posicionamento bom de imagem. Eu mesma já perdi várias lá atrás, quando eu me lancei no mercado como consultora. Porque como eu era estilista, andava de uma forma. E aí, quando eu me lancei no mercado como consultora, eu achava que só entender de moda e andar na moda bastasse. Mas isso também é uma inverdade. Sim, com certeza. A gente comentou, na verdade, aqui, que o espelhamento é um dos erros na hora de tu te posicionar, né? Ou na hora de tu pegar uma imagem. E tirando a parte de posicionamento, quais os erros mais comuns que tu vê naquela pessoa que, ela criou uma consciência que ela precisa se posicionar, mas ainda não, essa consciência não está trabalhada o suficiente para ir atrás de um profissional. Então, ela, com essa consciência, ela acaba se auto-vestindo, ela se auto-posicionando. Quais os principais erros que tu vê nesse processo? Para não errar, eu vou no básico. Esse é um dos principais. Esse é o principal erro, porque aí você se diz um empresário, um empreendedor diferenciado e está como cara comum, igual a todo mundo. Que maravilha! Para não errar, vai no básico. Eu não estou dizendo para vocês usarem, sei lá, cor colorida. Não estou dizendo para vocês usarem roupas espalhafatosas. Mas até o básico precisa ter estratégia. Sim. Então, eu ouço muito para não errar, eu preciso no básico. Ou, se eu só ficar ajeitadinho, me vestir, né? Não ter roupa amassada e ter alinhada, já tá ótimo. É outra mentira. Porque você nem sabe o que tá transmitindo. Né? Então, é muito assim... O problema de querer fazer sozinho é não ter um elemento diferente na sua imagem que é esse elemento que comunica. É isso que é legal, né? A gente também ter esse processo da essência de cada um, né? E às vezes o elemento em si, não necessário, que nem eu tenho a função do óculos, né? O meu elemento, digamos assim, que eu sempre trago e tudo, mas não necessariamente precisa ser
um acessório, sabe? Pode ser o Não. sorriso, pode ser o cabelo, que nem Pode tu ser o comentou. cabelo, pode é ser o o- corte reto, é o corte que vai trazer mais movimento, enfim. Então, são diversas possibilidades, só que daí precisa ter o conhecimento. Esse que é o Exato. grande ponto, né? Precisa ter conhecimento para saber o que tu estás fazendo no final das Exato. contas. Eu acho que é interessante a gente salientar, e aí eu quero ouvir de ti, Kelly. Hoje a gente está num mundo que é muito digital. Tá? E querendo ou não, as pessoas elas ligam muito o posicionamento com o físico, com estar em evento, com uma reunião presencial, com se posicionar na rua. Tá? E trazendo isso para o ambiente digital hoje. Como é que tu enxerga o posicionamento hoje dentro desse ambiente? E o que isso potencializa? E quais os cenários futuros que tu vê para aquela pessoa que não se posiciona no digital hoje? Então, vamos lá. O que potencializa uma pessoa no digital? Vou pensar por esse ponto, né? Assim como no presencial, a imagem ajuda você a potencializar no digital, porém é muito mais rápido. É muito mais rápido. Eu não sei o estudo, mas hoje, quando a gente vai passando o nosso feed, a gente só para, dá like ou presta atenção num vídeo quando ele chamou a atenção da gente. E eu tenho certeza que é muito mais rápido do que 3 segundos. Vai para menos de 1 segundo. Então, olha só como tudo precisa ser pensado. Então, no digital, as pessoas acabam te comprando a sua ideia pelo todo. Então, você precisa pensar em cada ponto do que você faz, do que você posta. Por exemplo, eu sou um profissional e eu vendo high ticket, é o que eu ultimamente escuto muito. Todo mundo quer chegar nesse Todo ponto. mundo quer vender high ticket, acho maravilhoso. O que você vai dar em troca pelo high ticket? O que você vai pagar por isso? Porque se eu vendo high ticket no digital, principalmente, o que eu preciso fazer? Que eu preciso mostrar para o meu público não só a minha vestimenta, não só a minha imagem, mas o todo. Eu tomando um café, aí você posta a foto do café, tem que ser uma xícara muito bonita, uma foto muito bem apresentada. Eu tomando, sei lá, eu fui jantar no final de semana, tem que ser um lugar congruente com high ticket. Não dá para ir no botequinho da esquina mais. Então, o digital veio para isso, para cuidar de cada ponto. E o nosso cliente presta atenção no nosso trabalho e na nossa vida pessoal. E aí a gente entra muito naqueles dos stories, né? Porque hoje em Dos dia a gente vê stories. o feed maravilhoso, fotos de estúdio, todo bonito, estruturado, uma boa comunicação, uma boa estratégia. Só que aí quando a pessoa ela vai utilizando... As pessoas que se utilizam, na verdade, né? Porque tem muita gente que não se utiliza. E o Stories é uma ferramenta muito potencializadora para vendas. Muito. É uma conexão total direta. ali, E aí nos stories elas vão lá nos seus bastidores e postam foto, né? De qualquer jeito, De como a qualquer gente forma. diz. Inclusive, tem pessoas que nem conseguem, aqui fica difícil entender, mas essa é a mesma pessoa da foto? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa foi lá, marcou fotos, se arrumou, foi no cabeleireiro. Olha, nunca usa cabelo escovado, mas aí fez uma escova, fez uma maquiagem com batom que também nunca usa na vida, não sabe nem a cor daquele batom. E aí fez as fotos. Aí quando vai aparecer nos stories na câmera, tá de qualquer jeito. Gente, mas o que aconteceu ali? É a mesma pessoa, não é? Como é diferente, né? Então, eu gosto de escutar das pessoas. Você é igual às fotos. Ou, nossa, Que bom! né? Que bom isso, que bom isso. Sim. Nossa, você ainda é mais criativa pessoalmente. Olha que legal escutar isso, né? E aí, eu tive uma cliente que fechou comigo por causa disso. Ela fechou comigo porque ela disse assim, eu fechei contigo porque tem umas consultoras de imagem que eu abro, elas parecem que são um personal trainer. Voltam da academia e faz vídeo de qualquer jeito, aí entra, né? Dizem muito que o feito é melhor do que o perfeito, mas Sim. isso não é uma verdade. Sim, com não certeza. Tudo precisa ser intencional. Tudo precisa ser intencional. Por isso que o estudo de posicionamento ele parte da tua essência. Porque não pode criar um fantoche, criar um personagem. Não, e ter tu precisa coerência. ser aquilo. E coerência em todos os pontos Precisa de contato, né? Que a gente fala. Porque não adianta de nada que tu comentaste. Beleza, fez uma foto maravilhosa, se fez lá todo um processo, o site tá lindo, todo bem construído. Aí tirou algumas fotos, fez uns posts do Instagram ali com aquelas fotos. Aí vem pro Stories, tá assim. Aí vai pro WhatsApp, daqui a pouco a foto do WhatsApp já não tá coerente. Porque, é pessoal
mas ela tá fazendo um atendimento, na realidade, né? Sim. Então, e também tá andando na rua. Às vezes eu brinco com o Lucas, a gente tem que tomar cuidado com cada coisa que a gente faz. Porque imagina a gente tá andando na rua, a gente vai até a praia aqui na Itapema, estamos caminhando e tudo mais, e aí nos encontramos com um cliente, ou com um potencial cliente. E se a gente estiver com uma roupa rasgada, manchada, de qualquer jeito, sabe? Obviamente, olha a incoerência dessa imagem com a imagem que a gente transmite aqui, neste momento, digamos assim, sabe? Sim. Então, é esse processo, assim, de realmente... Porque essa cliente que te comprou é por conta da coerência que tu tens em todos os teus pontos de contato. Porque ela te viu pessoalmente daqui a pouco, se conectou contigo pessoalmente, chegou ali no Instagram, se conectou com os posts, chegou no Stories, se conectou no WhatsApp, se conectou... Fez uma coerência no processo que te vendeu pra ela, que te conectou com ela. Então, a gente ter esse nível de consciência, na realidade, né? De não abrir mão do intencional, que nem tu comentaste. É aquela função, até eu falo olhando pra câmera, né? O profissional e o empresário que joga o jogo do posicionamento, joga outro jogo. É outro nível. É outro nível. Né? Os resultados são diferentes. Quem ele atinge é diferente. A margem de lucro dele é diferente. Então, é importante a gente salientar que é importante, sim, tu estar alinhado, tu ter um posicionamento e que esse posicionamento, ele parta da tua essência. Né? Eu gosto muito de falar isso. Tem que partir da tua essência. Tem. Né? Não dá. Né? A gente, assim, você está perdendo tempo achando que fazer sozinho vai dar certo. Você está perdendo tempo achando que se fizer de qualquer jeito vai dar certo. Não, tudo precisa ser muito bem pensado, como você falou. Precisa ser intencional sem perder a sua identidade ali. Porque se for só intencional, só algo planejado, sem olhar para a sua identidade, vai durar 2, 3 meses. Sim. Nem isso, dependendo. Não né? No se máximo, mantém, né? não se mantém. É por isso que eu entrei agora nessa pós de psicologia da autoimagem, porque eu quero saber como a pessoa que eu atendo se vê muitas vezes. E eu entrei justamente nessa pós porque eu percebi que o meu processo ele era muito mais profundo, mas muito mais profundo mesmo. Então, como que eu me vejo e como eu posso usar os meus atributos visuais para crescer pessoalmente, profissionalmente e impactar mais pessoas. Sim. E aí tu parte de tudo, né? Que nem a gente olha as pessoas que mais têm sucesso no Brasil, aqueles que já construíram um império. Tu consegue olhar para eles e tu vê um posicionamento. E às vezes não é um posicionamento fino. Eu vou trazer um exemplo aqui para causar. O velho da van. Eu pensei Olha o nele. império que ele construiu apresentando uma imagem simples. E quando tu pensa no velho da van, que coisa tu pensa? Verde, amarelo. Verde e amarelo. E aí se engana que o velho da van se veste assim, e olha só como deu certo se eu me vestir assim. Não, gente, Ele é tudo estratégico. Ele tá se comunicando com o público dele. O da Olha como CIMED funcionou. também, que é um grande empresário, também é uma comunicação um pouco mais cara comum. Porque ele quer se conectar com as pessoas em geral. O objetivo da empresa é esse. A identidade visual da empresa é esse. O posicionamento, que a gente tá falando tanto do posicionamento da empresa é esse, né? Então, não necessariamente eles são os magnatas que se vestem de terno e tudo mais. Não é isso. É a comunicação assertiva que eles querem ter para... E aí eu já puxo um gancho relacionado a isso. A CIMED, relacionado ao velho da van, né? Não é à toa que ele levou esse nome, né? Começaram a chamar ele levou esse nome para essa marca, né? Hoje, Kelly, como é que tu vê o posicionamento de imagem para a criação de comunidade? Porque a gente fala muito em comunidade. Para tu vender mais, tu tem que ter comunidade, tu tem que ter pessoas que são embaixadores da tua marca, que tu precisa que elas te defendam a qualquer momento. Então, como tu vê isso, tá? De pontos de conexão ou outros elementos que te auxiliam a construir uma comunidade hoje? Olha, hoje usar a imagem para construir uma comunidade, ela precisa estar muito alinhada à tua cultura, à cultura da tua empresa, aos teus valores, né? E aí, como usar isso na imagem? Novamente, com elementos que sejam muito seus. Eu não sei se é ou não, mas eu relaciono muito você o azul, né, Lucas? Eu tenho sempre essa impressão. Terno azul, camisa azul, te relaciono... Claro, o olho também é azul, isso não tem como mudar, que é bom, né? Mas existe um estudo feita por uma psicóloga alemã chamada Eva Heller, que o azul, inclusive o tom que você está usando, esse azul mais claro, ele é
44% da população tem esse azul como a sua cor preferida. Então, é possível que você transmite mais confiança. E aí, quando eu construo uma comunidade, então, por que não usar esse azul que eu já uso muito? E aí, as pessoas vão pegando cada vez mais aqui, associando o azul à minha marca, à minha comunidade. E aí, eu vou crescendo cada vez mais. É como a Coca-Cola, que é vermelha, ela não é outra cor. É fixação daquele elemento, né? Precisa só ser a cor, eu dei o exemplo da cor, mas eu já dei exemplos de elementos, formas também, eu sempre uso um triângulo, eu tenho alguma... Então, assim, são vários elementos que você associa na construção da sua comunidade. Não, e o quanto que isso impacta, né? Que nem a gente estava falando na parte de marketing, digamos, em geral, de quando o pessoal vende também posicionamento de marca e tudo mais, tem diversos tipos de comunidade. Exato. Diversos tipos. E aí, obviamente, tu vai te conectar com... Eu estou citando um nicho aqui, né? Mas em diversos nichos há diversos tipos de comunidade. Exato. Mas é que a gente está inserido nisso, então é mais fácil até de comunicar. E aí, nesse processo, tem diversas pessoas que se posicionam de um jeito, outras que se posicionam de outro. E muitas vezes também tem até aquelas rixas, né? Aquele marketing de guerrilha, digamos assim, entre um posicionamento e outro. Mas justamente por conta de que as pessoas que se conectam com este aqui não vão se conectar com este. E tá tudo bem, né? A gente tem que ter essa noção. E aí são perfis. Tem gente que adora seguir uma regra, tem gente que adora quebrar. Exato. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Exatamente. Não, e a gente ter a consciência de o que a gente mais tem como valores, que nem tu comentaste, que é muito importante, porque se a gente for para pensar hoje, as pessoas, em geral, como a gente veio conversando durante o podcast, elas estão muito setadas em fazer o que está dando certo. Só que o que está dando certo, será que está dando certo para aquela pessoa porque ela tem os valores dela bem embasados? Aquilo ali é o que vai direcionar ela? Ou porque, não, é porque é o elemento, é porque é a cor, enfim. Obviamente, que nem você comentou, o azul, né? Tem ali uma porcentagem, a gente sabe disso, por isso que a gente usa. Tem uma porcentagem, enfim. Mas nesse quesito de justamente a gente poder ter uma noção de quais são os nossos valores, o que a gente acredita, e isso a gente expor, seja através da comunicação oral, né? Comunicação falada, expressão corporal, mas também a questão da vestimenta, todo esse processo de corte de cabelo, né? Enfim, eu hoje participo de uma comunidade que a minha mentora, no caso, o cabelo dela é curtinho, assim, reto e tudo mais, né? E o processo dela realmente ela deixa o cabelo molhado, inclusive, porque é pra quebrar um pouco de regra, mas é pra passar aquele alinhamento, sabe? É diferente do que outra também que eu sigo, e se não tô na comunidade dela, mas é mais praieira, tem os cabelos mais ondulados, é uma outra pegada, é uma conexão diferente, são públicos diferentes. Então, obviamente, a gente tem que entender quem que a gente é, que nem tu comentaste lá, logo no início, né? E entender quem nós queremos atingir. Porque não adianta nada eu, Natália, aqui mais certinho e tudo mais, falar, não, quero atingir agora as praieiras que são mais desconectadas e tudo mais. É diferente o modo como eu vou me conectar. Se eu quero fazer isso, beleza, então tem toda uma reconstrução de imagem que eu tenho que fazer, um reposicionamento, que nem tu comentou, para conseguir atingir essas pessoas, então, né? Exato. E aí eu trago aquela importância de ser autêntico, né? Porque quando a pessoa olha, geralmente a pessoa hoje, ela tá setada para olhar não é olhar os bastidores, é olhar o palco do outro. Vou fazer igual a ele porque ele tá dando certo. Tá? Quantas pessoas estão fazendo igual a ele e está dando errado? Você precisa metrificar isso também. E aí, a partir de tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente conversou, sempre parte da essência, de personalidade, o que funciona para mim pode ser que não funcione para ti, né? Então, hoje a gente tem que analisar isso como o posicionamento correto. Então, não é só a palavra posicionamento, é realmente implementar o que é o posicionamento, que foi o que tu explicou ali no início do nosso podcast. E não simplesmente, eu vou fazer meu posicionamento, então eu vou agir assim. Não, né? Então, assim, como eu falo, né? Primeira coisa, tu não quer deixar dinheiro na mesa? Contrata um profissional. Não perde tempo. Ou mais de um profissional também, né? Outra coisa importante, né, Lucas e Natália, não escute todo mundo. Porque pessoas, às vezes, que, me perdoe a palavra, mas tem muita gente que construiu menos do que a gente, querendo dar uma opinião, né, de como muitas vezes os meus clientes recebem opinião de pessoas que construíram menos ainda, dizendo como deveriam se posicionar. Então,
Então, assim, Ou às vezes tem ar de chacota, cuide com as sugestões. né? Cuide com as sugestões que você recebe sobre o posicionamento. Sim, com Exato. certeza. E delegue para aqueles que têm conhecimento. Que tem sobre, conhecimento, né? exatamente. É 19 anos na área, não é 2 dias estudando Não é 2 dias posicionamento. estudando, não é. E veio, eu já vim de toda uma história, né? Sempre relacionada à moda, a marketing, a psicologia. Não faz sentido, não faz sentido eu usar estratégias e não funcionar. Não faz sentido não funcionar. Já foi pensado. Isso está aqui, ó, no inconsciente coletivo. Carl Jung já fala sobre isso. Sim. Com certeza. É que nem a linha reta, a linha curva. Sim. Assim é com tudo. Estamos batendo praticamente o tempo do podcast. Passa muito muito rápido isso aqui, né? E com todos, às vezes mais rápidos, inclusive. Mas, Kelly, eu queria saber, quer deixar um recado? Antes disso, queres ofertar alguma coisa que tu tem em mente que possa auxiliar o público que está nos escutando hoje? Perfeito. Primeira coisa, para quem não me conhece, eu gostaria que me acompanhasse nas redes sociais, @KellyLemke, tá? E eu também, no dia 22/4, às 19 horas, eu estarei fazendo um workshop gratuito. O link está na minha bio, para quem quiser saber mais também, que eu vou falar sobre posicionamento arquetípico. Então, a gente falou aqui um pouquinho governante, bobo da corte, a gente falou do cara comum, falamos um pouquinho sobre. Você quer saber o que são arquétipos? Quer entender um pouquinho sobre os 12 arquétipos? Dia 26, no meu workshop gratuito. Legal, Excelente. vamos deixar o teu arroba na descrição, Perfeito, tanto no YouTube perfeito. quanto lá no Spotify. Spotify. E para finalizar, por favor, uma mensagem para o nosso público, o que quer deixar para eles, transmitir para eles? A gente falou sobre o belo, né? E a verdade é assim, gente. A gente não precisa do belo para viver. A gente não precisa, para a sobrevivência humana, do belo. Mas sem o belo não faria sentido viver. Excelente. Sensacional. Sensacional. Fechou com chave de ouro o nosso episódio aqui, então. certeza. Então, pessoal, compartilhe esse episódio. Com certeza, como a gente comentou mais cedo, né? Não é apenas para os empreendedores, é para qualquer pessoa que quer se posicionar na vida. Ela quer ter um resultado na vida dela, seja ele qual for. Então, compartilhem com todo mundo. Sigam aqui o episódio também, o nosso podcast. Sigam a Kelly também. O meu arroba lá no Instagram é @Natalia_Focada. E também estamos na Focada na Marca. E Lucas? Lucas S. Maltza. Underline. Maltza. Tantas mudanças. São tantas mudanças. Mas então é isso, pessoal. Kelly, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, por todo o gente. conhecimento que compartilhaste. Obrigada. E obrigada, pessoal, então, pela audiência. Até mais.